Deputado, boa noite, bem-vindo. Olá, Mariana, boa noite. Satisfação falar com vocês aqui no SBT News. Eu começo tocando num ponto que tem repercutido muito de ontem para hoje, deputado, porque o senhor foi intimado pela Justiça Brasileira a prestar depoimento no próximo dia 14, naquele caso em que há uma suspeita de um movimento de orquestrar sanções contra o Brasil. Essa intimação teve de ser publicada no Diário Oficial porque o Supremo disse que não tem o seu endereço atualizado. Eu te pergunto, o senhor vai prestar esse depoimento? A defesa já entrou em contato, respondeu ao Supremo? Mariana, é público e notório que eu estou nos Estados Unidos. Todas as autoridades americanas sabem meu endereço. Border Patrol, TSA, DOJ, ICE, qualquer uma delas com tranquilidade sabe meu endereço. Me preocupa, eu saber apenas pela imprensa que existe um suposto processo, do qual nunca fui citado, tramitando contra mim. Porque eu não posso correr atrás de saber se existe alguma coisa contra mim. Isso não é uma democracia. Então, devido ao processo legal, reza aqui, pessoas que estão no exterior são intimadas através de carta rogatória e assim elas são ouvidas. Então, enquanto eu não recebo essa citação, enquanto eu não recebo uma carta rogatória, nem se eu realmente estou sendo acusado de alguma coisa. Então, essa é a minha situação atual. E é curioso, porque, por exemplo, para eu perder o meu mandato na Câmara dos Deputados, alegou-se que eu não poderia ser líder da minoria porque eu estava notoriamente morando nos Estados Unidos. E aí eu perco o meu mandato. Agora, para fins judiciais, aí finge-se que eu não estou morando nos Estados Unidos. Então me causa muita estranheza. E não é só a carta rogatória, não. Ainda existe o EMILAT e pelo menos mais outros 2 instrumentos que o Moraes pode utilizar caso ele realmente queira saber onde eu estou. Mas o senhor, então, não chegou a fazer esse contato com o Supremo para confirmar essa possibilidade de ser ouvido, de prestar esse esclarecimento? Marina, eu não sei se eu sou testemunha, eu não sei se eu sou réu, eu não sei se eu sou investigado, eu não sei qual é o artigo do Código Penal que estão me acusando, com todo respeito à imprensa que faz um trabalho sério, mas eu não posso me apoiar em artigos aqui e acolá para dar uma defesa. Isso daí não é democracia. Uma democracia você tem uma acusação formal para eu assim fazer, colocar ali instituir um advogado, ele fazer cópia do processo, se inteirar do que está acontecendo e eu poder montar a minha defesa. Enquanto esse processo não é iniciado, e ele é iniciado por parte do juiz, não posso fazer nada. Deputado, mudando de assunto, um relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, divulgado hoje, acusa o ministro Alexandre de Moraes, a quem o senhor inclusive acabou de citar, do Supremo Tribunal Federal, de atacar o direito à liberdade de expressão. E a família Bolsonaro, o senhor e outros nomes, como seu irmão Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, são citados nesse relatório. O senhor participou, junto com parlamentares da direita, para tratar da elaboração desse documento. O que diz esse texto que o senhor vem publicamente defendendo também? Eu já me encontrei em mais de uma oportunidade com o deputado Jim Jordan, que é o presidente da CCJ, bem como com a sua equipe. Sempre que nós somos consultados e perguntados sobre informações do Brasil, nós ficamos muito felizes de levar essas informações. Isso não significa que eles acreditam 100% em nós, porque eles têm as suas fontes, eles checam, eles fazem esse trabalho investigativo, mas eu confesso que eu fiquei muito feliz em ver nessa peça, nesse relatório da CCJ, um retrato fiel daquilo que é a censura no Brasil hoje em dia, que interferiu na eleição de 2022 e é altamente preocupante que o Alexandre de Moraes possa interferir na eleição de 2026. E eles são claros ao dizer que essa interferência pesando a favor de Lula da Silva, em contra Bolsonaro, a sua família e a direita. E eles avançaram até um pouco, Mariana. Eles falaram que Alexandre de Moraes, na sua sanha persecutória, ao invés de utilizar os mecanismos oficiais para me encontrar, me intimar, resolveu pedir para as plataformas de redes sociais dados pessoais meus. A pergunta que eu deixo no ar é: Alexandre de Moraes, quais são os dados de Eduardo Bolsonaro que você deseja saber? Por que você está indo atrás de mim e não atrás de pessoas traficantes de drogas, ladrões do INSS? Porque esses daí estão livres, leves e soltos pelo Brasil. Então, Mariana, causa muita estranheza e é uma humilhação para as autoridades brasileiras que nós tomemos conhecimento disso através de uma investigação de autoridades americanas.
Deputado, ainda falando sobre esse assunto, falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, mais cedo o senhor conversou com o nosso apresentador Leandro Magalhães e afirmou que há chances de a Lei Magnitsky ser retomada ao ministro Moraes e atingir também um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O que o senhor tem ouvido de parlamentares aí nos Estados Unidos, parlamentares republicanos, e como tem sido como é que eles têm recebido, né, essa colocação sobre as acusações que são feitas, principalmente pela direita, contra ministros do Supremo? O senador Mike Lee, os deputados Richard McCormick, Maria Elvira Salazar, Chris Smith, dentre outros, sempre se posicionaram fortemente a favor da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. E você perceba também que quando foram levantadas essas sanções, os Estados Unidos não disse que eles deixaram, que Alexandre de Moraes e a sua esposa deixaram de ser violadores de direitos humanos. Eles apenas falaram que por uma conveniência política estariam suspendendo essas sanções. É dizer, Mariana, todos os ingredientes, todos os relatórios, tudo segue arquivado nas autoridades americanas. A partir do momento em que for conveniente para os tomadores de decisão, quem são esses? Presidente Donald Trump, secretário Marco Rubio e o secretário do Tesouro Scott Bessent, quando eles entenderem pertinente, eles podem perfeitamente não só retomar a aplicação da lei contra Moraes e a sua esposa, como também estender o rol de sancionados, porque outras autoridades já haviam iniciado o trâmite de análise para a aplicação da Lei Magnitsky também. Deputado, só seguindo nesse assunto, o STF, falando dessa denúncia contra o senhor, sobre essa possibilidade de um depoimento no dia 14, por unanimidade, né, o ano passado, só para a gente relembrar aqui, o STF aceitou a denúncia da PGR no inquérito que apurou a atuação do senhor junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, melhor dizendo, a suspensão de vistos, e aí a gente fala justamente sobre a Lei Magnitsky e de ministros tanto da Suprema Corte como também de ministros do presidente Lula, ministros do governo federal. O senhor não teme que novamente essas acusações sejam imputadas ao senhor diante dessas reuniões, desses encontros que o senhor tem tido com parlamentares norte-americanos? Negativo, Mariana, não tenho temor nenhum. Seguirei trabalhando para levar responsabilidade e consequência a todos os violadores de direitos humanos. Eu só faço apenas aqui, abro apenas um parêntese, Mariana, porque eu nunca advoguei pelas tarifas. Quando as tarifas vieram, eu falei apenas que talvez tenha se aberto uma janela de oportunidade para pressionar a elite brasileira a bater na porta do STF, a ir à porta do ministro Alexandre de Moraes. Lamentavelmente, eles preferiram vir aqui nos Estados Unidos. Então, essa parte das tarifas eu nunca apoiei. Você não vai encontrar vídeo nenhum meu na internet falando, né, desejando a tarifa ao Brasil. Agora, com relação a essas outras sanções de perda de vistos, né, e aplicação da Lei Magnitsky, eu trabalhei ativamente. Agora, eu sou só o mensageiro. Eu não tenho o poder da caneta e tampouco, né, sou tão poderoso a ponto de manipular o presidente Donald Trump. Então, o certo seria, se esse processo realmente quisesse enxergar algum tipo de coação, que na verdade não houve, até porque eles criaram a narrativa de que eu trabalhava pela absolvição do meu pai, eu também nunca falei isso, e o meu pai ao final do processo foi condenado, ou seja, não resultou em nada essa fictícia intimidação que o Alexandre de Moraes diz sofrer, mas se esse processo fosse minimamente justo, ele deveria colocar no banco dos réus presidente Trump, secretário Rubio e secretário Bessent. Não fazem isso porque não têm coragem para fazê-lo. Esse processo ao qual o senhor responde e foi intimado a depor no próximo dia 14, ele pode também te deixar inelegível. Eu queria mudar um pouco nossa conversa para falar sobre o cenário eleitoral, sobre as perspectivas para as eleições agora de outubro, porque caso o senhor seja absolvido nesse processo, o senhor pretende voltar ao Brasil para se candidatar nesse ano? Mariana, o Brasil não está em condições democráticas para me ter aí, não. Se eu retornar ao Brasil, eu acredito que eu vou ser preso. Eu acho que não é muito difícil de você imaginar isso hoje. O regime já mostrou a sua crueldade, condenando a mais de 14 anos a senhora Iracina Goshi, Ada Gilza, dentre vários outros. Levou à prisão e sentença de morte do Clezão,
colocou Jair Bolsonaro com 27 anos de cadeia nas costas. Então, acho que hoje em dia, né, não dá mais para dizer que tem nenhum ingênuo nesse jogo. Se tivesse a oportunidade, certamente o Moraes teria me colocado na papuda. Então, a decisão mais acertada da minha vida foi estar aqui no exterior. E eu já abri mão de muita coisa, Mariana. Eu já não sou mais deputado. Eu daqui a pouco, né, deve sair aí a minha demissão da Polícia Federal, a minha conta a causa está bloqueada. Então, o mínimo que eu posso fazer é levar o maior dor de cabeça possível para esses ditadores, o que eu chamo de tiranete de beira de estrada. Então, pode ter certeza, enquanto eu estiver respirando, eu estarei trabalhando para levar consequências ao Alexandre de Moraes e a toda a sua família. Falando um pouco sobre essa estratégia adotada pelo senhor ao escolher viver nos Estados Unidos, né? Inclusive, hoje... Eu não escolhi, eu fui obrigado, Mariana. Hoje o estrategista... Se eu pudesse, eu estaria no Brasil como deputado federal. Desculpa. Só voltando aqui, retomando a pergunta, o estrategista político Jason Miller, que é bem próximo ao presidente, né, Donald Trump, postou hoje nas redes sociais uma foto ao lado do senhor e também de Flávio Bolsonaro. Eu queria entender de que forma o senhor acredita que essa movimentação política da direita aí nos Estados Unidos pode influenciar o processo eleitoral aqui no Brasil. A atuação do governo americano já interferiu na eleição brasileira. Quando o governo Joe Biden mandou o chefe da CIA, o secretário de Defesa e outras altas autoridades no momento próximo da eleição de 2022, ele fez isso, né, de maneira na surdina, para pressionar o presidente Bolsonaro e altas autoridades do governo Bolsonaro a reconhecer o resultado eleitoral. Quando nós tivemos a eleição de 2022, estava jorrando dinheiro da USAID para combater, supostamente, a desinformação no Brasil. E depois nós vimos o próprio ministro Barroso admitindo, confessando que pediu ajuda ao Departamento de Estado americano para as eleições brasileiras. Então, isso daí, Mariana, é que foi um verdadeiro golpe, isso aí é que foi uma verdadeira interferência, e graças a Deus que hoje em dia a gente tem o Trump como presidente dos Estados Unidos, porque o dinheiro da USAID já acabou, e o tempo de envio de diplomatas e altas autoridades para pressionar o Brasil, isso daí também já acabou. É por isso que ele estava mandando de maneira pública o oficial do State Department, Darren Beattie, para o Brasil. Primeiro, para acompanhar um evento da Embaixada Americana sobre minerais críticos, mas também para ter encontros e entender o processo eleitoral brasileiro. Porque ele foi impedido de vir ao Brasil. E olha só a que ponto nós estamos. Estamos com a CCJ dos Estados Unidos publicando um relatório falando que existe censura no Brasil e há uma preocupação com relação à lisura da eleição desse ano, que pode ser decidida tal qual foi a eleição de 2022, por uma margem inferior a 2%. Então o Brasil corre um sério risco de ter as eleições pela primeira vez na história sendo não reconhecidas pela autoridade referência em liberdade mundial, que é os Estados Unidos. É importante a gente só pontuar que a CCJ na Câmara norte-americana ela é liderada justamente por um parlamentar que é do mesmo espectro político, né, da direita e também do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Seguindo aqui com a nossa entrevista, deputado, o ministro Alexandre de Moraes, que a gente já vem citando, determinou também que a PGR e a defesa do senhor se manifestem após a divulgação daquele vídeo durante a CPAC em que o senhor disse que vai mostrar o vídeo para o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ficou um mal-entendido nesse vídeo, gerou muita discussão nos bastidores também. Esse vídeo chegou a ser exibido de alguma forma, citado ao ex-presidente. O que exatamente o senhor quis dizer naquele momento? Só abrir um parênteses rapidamente, Mariana. O Jim Jordan, ele sim é do espectro político de direita, que é o mesmo espectro que o nosso, mas tudo aquilo que está no relatório é verdadeiro, né? As informações são dificílimas de serem rebatidas e eu estou aguardando ver alguém rebater porque as informações são muito robustas e verdadeiras que estão ali. Com relação ao vídeo do CPAC, eu apenas fiz um vídeo e disse que mostraria ao meu pai. Não foi uma transmissão ao vivo, nem nada do tipo, até porque se fosse uma live, ela estaria disponível no meu Facebook, no meu Instagram ou em qualquer outra rede social minha. Então, na verdade, o Alexandre de Moraes, ele parece ter um fetiche comigo. Ele busca, na verdade, Mariana, me bloquear aqui nos Estados Unidos. Ele quer o quê? Ele quer que as pessoas no Brasil, notoriamente a minha base de apoiadores, imaginem que eu estou causando dor de cabeça para o meu pai.
Só que, na verdade, a intenção do Moraes é me brecar. E eu faço justamente o oposto. Eu não me deixo intimidar. Eu não jogo esse jogo seguindo as regras do Moraes. Porque senão eu vou acabar sendo preso, eu vou acabar metendo os pés pelas mãos. E eu sei que eu sou o pior pesadelo dele. Eu sou a única pessoa que conseguiu levar consequências reais a pessoa mais poderosa do Brasil. Então, não houve nenhuma ilegalidade naquele ponto, né? O Moraes, ele não pretende, teve ou não acesso às redes sociais, até porque senão ele teria aberto uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro, que em 21 de março fez o mesmo tipo de conduta, gravando um vídeo dizendo que mostraria ao nosso pai, e nada disso aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Agora, inclusive nos bastidores, muito se fala sobre as rusgas entre o senhor e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Até alguns aliados, alguns parlamentares do partido, do PL, chegaram a dizer aos nossos analistas aqui no SBT News que esse movimento mostraria, deixa explícita uma certa discordância que existe entre o senhor e a ex-primeira-dama. Como é que está essa relação de vocês agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro cumprindo essa prisão domiciliar e Michele tendo uma voz mais ativa por estar ao lado dele durante todo o período dessa prisão? Olha, eu acho que discussões e debates, eles sempre ocorrem, né? Nem dentro de casa eu sou unanimidade. Às vezes eu perco ali para minha filha, minha mulher votando contra mim, né? Então a minha relação com a Michele é uma relação boa, né? É claro, quando ela começa a ter o seu trabalho político, né, eleitoral, voltado para as suas candidatas, por vezes isso vai acontecer, não só comigo, mas com várias outras pessoas pelo país. E é natural. A gente tem que resolver isso daí internamente, e eu acho que é dessa maneira que eu vou tratar esse assunto. Evitar, né, trazer muito para o público para não ter muita matéria de jornal a ser publicada de maneira errônea. Opa, caiu aqui a minha... A gente segue te ouvindo, eu acho, deputado. Eu vou fazer a pergunta, se o senhor escutar, o senhor me responde, enquanto a gente tenta restabelecer a imagem do senhor. Mas só para a gente encerrar essa entrevista, a gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas segue sendo muito influente, até mesmo por ser o presidente de honra, né, do Partido Liberal, ao lado de Valdemar Costa Neto. O próprio presidente do partido deixa muito claro que Jair Bolsonaro deve definir muita coisa, muitos candidatos, todas essas escolhas devem passar por ele. Como é que o senhor avalia essas decisões do partido e a forma como está se dando essa formação das chapas em todo o Brasil que vão concorrer aí às eleições? E eu digo não só em relação à chapa de Flávio Bolsonaro, né, que concorre à presidência, mas também nos estados que vão eleger governadores, deputados, senadores. Olha, o partido ele é muito heterogêneo, né? Acabou que fiquei sem nitidez, mas agora vai assim mesmo. O partido ele é muito heterogêneo, é normal haver esses conflitos internos. Em alguns estados a gente vai ganhar, vai sair a chapa que a gente quer, em outros não, mas é preciso que a gente tenha consciência de trabalhar, aparar essas arestas internamente, né? E não publicizá-las, dando margem para desgaste e dissidências. Então essa é a maneira que eu acho que é a ideal a ser levada. Eu acho que a gente está chegando num momento também muito próximo de ter o fechamento de todas essas chapas, e a partir do momento que isso daí acontecer, você vai ver o barco deslizando de maneira mais suave. Eu acho que vai ser uma oportunidade para acabar com muitos dos conflitos. Acredito que amanhã, com o fim do prazo para descompatibilização, para quem queira sair candidato, você também vai dar uma virada de página em vários estados. E vão acabar sendo confirmadas eleições, como, por exemplo, candidaturas. Como, por exemplo, em São Paulo. Ainda tem gente hoje que fala, o Tarcísio vai sair candidato a presidente, pode sair, não pode sair. Então, a partir de amanhã, vai ficar certamente configurado, né, para todo mundo, absolutamente todo mundo, que ele é candidato à reeleição no estado de São Paulo. O Flávio é o candidato a presidente, e aí a gente vai tocar o barco com mais tranquilidade. Todo mundo remando para o mesmo sentido. Ex-deputado Eduardo Bolsonaro, a gente agradece pela entrevista aqui ao News Noite. Boa noite.